Olá! Hoje vou falar primeiro em inglês, depois em português. E o tema vai ser o inglês daqui de Nova Zelândia. Nem todas as palavras são inglesas. Eu estou esperando que vai dar para ver o quadro aqui atrás, que eu tenho algumas palavras escritas nele. E vamos lá para você conhecer um pouco mais das palavras daqui mesmo. Alguns provavelmente já ouviu, mas talvez não conhece muito bem como funciona aqui no inglês daqui de Nova Zelândia. Então, vamos lá para o inglês. Eu sou Ana, professora de inglês e português aqui em Christchurch. So last week, if you haven't watched my video, I was talking about the number 0 and why we say O, not 0. I'd like to congratulate Cynthia, who was the lucky winner of the prize draw. In fact, this is video number 11 now. So nobody got the answer right, but that's okay. Cynthia has had her free 30-minute English lesson. And so let's go on with what I'm talking about today. So I'd like to talk about people and places. So let's start with over the ditch. Do you know where over the ditch is? Do you know what a ditch is? A ditch is like beside the road, especially in the country, out in the country. Beside the road, there's drainage off the road where the water goes, kind of like a hollow, big hollow, and the water can go down the hollow. So that's a ditch. And we call Australia over the ditch because Australia is our nearest neighbour. But we have an affectionate name for Australians. We call Australia Oz, and there are two different spellings that you might see for Oz. So I hope you can see this. I might try and get it a little closer. There's Oz and Oz. I prefer AUS, that's how I spell it, but there's nothing wrong with OZ. And people from Australia are called Aussies. So again, two different ways you can spell it, Aussie or Aussie. Of course, you know that people from New Zealand are called Kiwis. Do you know the word Pākehā? Pākehā is anybody who's not Māori. It's a Māori word for, well, back in the day when white people came from England, they were Pākehās, but nowadays basically anybody who's not Māori is Pākehā. And you might have heard the other name for New Zealand, which is Aotearoa. Aotearoa. And Aotearoa, the meaning of that is land of the long white cloud. And it's quite a common cloud form that you'll see especially on the west horizon, a long white cloud. So that's what the Māoris called New Zealand. Do you know our national anthem? Not God Save the Queen, but God of Nations. That's our national anthem. I'd encourage you to have a listen to that. Look at the words. They're really beautiful. I love our national anthem. What else have we got? Kia ora. Kia ora. Have you heard that before? That's a Māori word, and it has many uses. So it can mean hello, goodbye, and thank you, or cheers. So kia ora, that's quite a nice one to know and understand. And finally, to wrap up talking about people, I'd like to talk about the word nana. I think the sun's shining there. That's N-A-N-A. And nana is another word for grandma. So we use the words grandmother, grandfather as a noun, or grandparents for grandma, grandmother, and grandfather. But we don't use those as proper nouns. So if we want to refer to grandparents, then we can use grandma, grandpa, nana, granddad. And each family
kind of decides how they're going to do it. So in my family, my mother's mother and father, so my maternal grandparents, were grandma and grandpa. And then my father's mother and stepfather were nana and granddad. So that way we know which grandparent is being talked about. Most people, when the first grandchild is born, they just decide between themselves who wants to be grandma, who wants to be nana, who wants to be granddad, who wants to be grandpa. I'm going to guess, in my family there was no problem. They just agreed. But some families, if maybe, for example, I would want to be called grandma, not nana, because my grandma was lovely and my nana wasn't. So I wouldn't want to be called nana. So let's say I have grandchildren and their other grandmother also wants to be grandma, then I might be called Grandma Anna or Grandma A, for example. So every family just sorts it out between themselves so that when the kids talk about the grandparent, everybody knows which one it is, but that's how it works. So what Kiwi way questions do you have? I have some more ideas for future videos, but if you have something you would like me to talk about language here in New Zealand, particularly in New Zealand, or the way that we do things, that you're just like, what? Put it in the comments and I'll add it to my list for a future video. So now I will speak in Portuguese and you can see how well you understood my English. Ok, então vamos lá. Semana passada eu abordei o número 0 e por que a gente fala O em vez de 0. E também eu gostaria de parabenizar a Cíntia, que ganhou no sorteio por uma aula de 30 minutos comigo. Ninguém respondeu corretamente a pergunta, mas esse é o 11º vídeo que eu estou fazendo por você. E gostaria hoje de abordar linguagem daqui, especificamente daqui de Nova Zelândia, que eu chamo o Kiwi Way, né? O jeito Kiwi da gente falar as coisas. E eu escrevi aqui atrás, mas eu acho que o sol não está deixando ver muito bem e eu não podia verificar antes de iniciar o vídeo que Facebook fez alguma coisa e a tela fica só preta, não vejo nada para poder analisar se está dando ou não. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente chama a Austrália, tipo um nome aficionado, é over the ditch, além daquele pocinho de água, tipo, né? É mais que um pocinho, a gente sabe, é um oceano, né? Mas over the ditch é a Austrália, across the ditch. A gente chama povo de lá Aussie. Tem duas maneiras de escrever, não sei se dá para ver aqui. Aussie, A-U-S-S-I-E, ou O-Z-Z-I-E. Isso porque a gente fala de Austrália como Oz, que eu gosto de escrever A-U-S, também pode ser O-Z, depende da pessoa, da preferência pessoal. Aqui, lógico que você sabe que a gente se chama Kiwi, né? Mas sabe outro nome que chama para as pessoas que não são Maori, ou não são do povo indígena daqui? É Pakeha. Não sei se já ouviu falar essa palavra, mas é uma palavra Maori para a gente que não é Maori. Pakeha. E Aotearoa, já ouviu falar? Aotearoa é o nome Maori para Nova Zelândia e significa terra da nuvem comprida e branca. Da nuvem, desculpa. Estou verificando que eu estou com... das nuvens, isso. Da nuvem longa ou comprida e branca. Então, Aotearoa é o nome Maori para Nova Zelândia. E você já ouviu o nosso hino nacional?
já analisou a letra dela. É uma canção muito bonita, eu gosto demais da letra. Então, se não já olhou, eu incentivo você a pesquisar o nosso hino nacional, que chama God Defend New Zealand. Isso é muito bonito, a letra. E que hora? Já ouviu falar isso? Também é uma palavra maori, mas muito comum por aqui. Que hora? Significa oi, tchau e obrigada. Então, tem muitos usos. E para terminar esse vídeo sobre lugares e pessoas, essa é a primeira parte, sobre lugares e pessoas da gíria de Nova Zelândia, gostaria de falar da palavra nena. Não sei se já ouviu falar, mas nena, N-A-N-A, se refere a um dos avós. E a gente tem 4 termos para falar, para chamar os avós, porque se a gente se refere, tipo, os avós, vai ser os grandparents, ou grandmother, grandfather, mas para chamar pelo nome, o nome que a gente dá, a gente tem 4 palavras, nena, granddad, grandma e grandpa. E cada família, quando nasce o primeiro neto, eles decidem entre eles qual avô vai ter qual nome, né? Na minha família, da minha mãe os pais da minha mãe eram grandma e grandpa, e do meu pai era nena e granddad. E então, quando eu falava de nena, todo mundo sabia de quem eu estava falando, né? Da mãe do meu pai. E cada família, então, se resolve. Se tiver, às vezes, por exemplo, se eu tiver um neto aqui que fala inglês, eu ia querer ser grandma. E se a outra avó queria ser chamada de grandma também, a gente ia precisar conversar como ia distinguir. Tipo, eu podia ser Grandma Ana, por exemplo. Então, espero que isso esclareceu um pouco por você. E se você tem mais algumas coisas do jeito que a gente fala as coisas, anota aí embaixo, porque eu vou acrescentar a minha lista de ideias para abordar num vídeo futuro, tá? Obrigado por curtir, compartilhar e espero que tenham gostado. And so, ciao for now.